Meu nome é Fabrício Carvalho, eu sou estudante do MBA de Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas de Porto Alegre, turma GE61. Professor Cristóvão Pereira, ele está ministrando a disciplina de Análise de Projeto de Investimentos. Esse trabalho ele foi sugerido que nós lêssemos o livro Os Axiomas de Zurique, de Max Ginter. E ele são sugestões práticas ou algumas regras reunidas por pessoas que faziam parte de um clube de investidores, e eles então listaram 12 grandes axiomas ou grandes 12 regras para a gente ser bem sucedido nos investimentos. Conforme diz o autor, não existe uma fórmula para a gente ficar rico, mas se a gente seguir essas sugestões é bem capaz que a gente consiga ficar rico. Então, eu não vou deter nos 16 axiomas menores, que são subdivisões dos 12 axiomas, mas como resumo eu gostaria de falar dos 12 grandes axiomas. Então, o primeiro dele fala a respeito do risco. Então, a preocupação ela não é uma doença, mas é sinal de saúde, conforme diz o livro. E se nós não estamos preocupados é porque não estamos arriscando bastante. Então, nesse axioma, ele mostra como nós podemos arriscar para poder receber mais retorno do nosso investimento. Quando a gente arrisca pouco, a gente tem um baixo retorno do investimento. Quando a gente arrisca mais, a gente tem que conviver com as perdas, que são inevitáveis, elas vão acontecer. Mas, em contrapartida, nós temos o risco também de ter um retorno maior. Então ele trouxe alguns exemplos de pessoas que fizeram investimentos comuns, como poupança, CDB, renda fixa, e outras pessoas, como a Mari, sugerido ali, ela comprou ações, perdeu algum dinheiro, mas ao longo do tempo ela teve um capital muito maior, multiplicado em relação à primeira pessoa, a Silvia, que teve um retorno bem menor. E é interessante que nesse grande axioma, ele nos aconselha a só apostar no que vale a pena. Então não adianta querer apostar valores pequenos com esperança de ficar rico. Então aí é o risco, a gente tem que arriscar alto e há a possibilidade de ter um retorno alto. E a gente também tem que tomar cuidado com a diversificação, ou seja, fazer vários pequenos investimentos. As chances de a gente ter um bom retorno nisso ou ficar rico são remotas, porque o risco ele está diversificado, então a gente pode ganhar um pouquinho em cada coisa e nunca ganhar muito. Então ele sugere pôr os ovos no mesmo cesto e tomar conta do cesto. Então não adianta, não conseguimos fugir do risco para ter um bom retorno. O segundo grande axioma fala a respeito da ganância. Então nós devemos realizar sempre o nosso lucro cedo demais e cair fora. Ele, ali no livro, ele mostrou um efeito comparativo aos jogadores de cassino. Se a gente for muito ganancioso, ou entrar num jogo, ou entrar na linha de investimento sem saber quanto que a gente quer ganhar, a gente está fadado ao insucesso, à derrota. Então ele simbolizou ali como escalar uma montanha. A gente sobe, ela vai ter um pico e depois ela vai despencar. Então os investimentos é a mesma coisa, eles vão subir até um pico e depois eles caem. E a gente então deve, já antes de entrar no investimento, saber quanto que a gente vai ganhar. Quando for o suficiente, cai fora. Recebe o que você investiu e cai fora. Não fique na esperança, na ganância de querer ganhar mais. Um rápido exemplo que traz no livro ali é de uma pessoa que entrou fazendo uma aposta num jogo de $10, na primeiro giro da roleta ela recebeu $350. E isso foi uma constante, chegou a $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, $9.800. Estava na hora de parar. Mas ela não quis, ela foi gananciosa, ela quis receber mais. E o que aconteceu? Ela acabou perdendo tudo até os $10 que ela tinha começado a investir. Então a gente tem que tomar cuidado e saber entrar num negócio sabendo quanto que a gente ganhar. E quando ganhar, cai fora. O terceiro grande axioma fala a respeito da esperança. Então quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. Não fique esperando que o negócio vai melhorar. Se a gente vê que o negócio está ruim, não adianta, a gente tem que cair fora. Então ele sugere que a gente tenha uma margem de perda. Por exemplo, a gente pode estipular entre 10%, 15%, 20%. Então,
quando chegar nesse limite, não fica esperando, insistindo, sendo teimoso, achando que a coisa vai melhorar. Não cria essa falsa esperança. Cai fora antes que perca mais do que esteja disposto a perder. Então abandone. E a gente também deve aceitar a perda. Grandes riscos também, por isso que se chama risco, pode nos dar grandes perdas. Então aceite, é difícil da gente aceitar a perda, mas pense como o autor sugeriu, que a perda na verdade é o custo da especulação, pequenas perdas para que a gente possa ter grandes retornos. Então a perda ela faz parte, mas não fique não perca demais do que deveria perder. O quarto grande axioma fala das previsões e o quinto fala a respeito de padrão, então a gente pode relacionar um com o outro. Não existe previsão e não existe padrão. É um caos absoluto, é uma desordem, o mercado financeiro, então não tem como tu prever um mês ou o que vai acontecer na bolsa amanhã ou depois de amanhã. Então não confie em gráficos ou nos ditos falsos profetas que são economistas, porque assim, eles mais divulgam, conforme mostra o livro, o que eles acertam, mas o que eles erram não é divulgado. Então é mais ou menos 35 palpites para 10 acertos, ou seja, eles mais erram do que acertam. Então a gente não deve ir atrás desses falsos profetas. Faça projeto em curto espaço de tempo, se baseando nas tendências do mercado. E aí sim, talvez um pouco de sorte, obtenha alguns ganhos sem dar atenção às previsões dos profetas. Até começar a aparecer ordem, o caos ele não é perigoso. Então não existe um padrão, é o que diz o quinto grande axioma. Cuidado com as armadilhas do historiador. Às vezes ela se repete, mas não é confiável a ponto de você apostar num padrão, numa coisa que tenha acontecido ou que aconteceu no passado, não necessariamente garante que vai acontecer no futuro. Então a gente não deve se basear nem em análises e nem a ilusão do grafista, porque muitas vezes elas são indicadas aquilo que são maquiadas, aquilo que eles querem mostrar pra gente é o que vai mostrar. E também com relação à correlação, não existe correlação, é tudo casualidade. Então, se aconteceu alguma coisa boa ontem, o que rendeu ontem não quer dizer que vai render amanhã. O sexto grande axioma fala sobre a mobilidade, ou seja, evitar raízes. Nós temos que ter movimentos rápidos, então não devemos ficar parados ou fazer muitas previsões a longo do prazo, esperar muito tempo. As coisas elas têm que ser rápidas. Se algo atraente aparecer, ou mais atraente do que aquilo que a gente está fazendo, faz. Vai atrás, desiste do que está fazendo, se aparecer uma oportunidade melhor, isso é a mobilidade. Vai, invista em outras coisas diferentes, encerre esse investimento e vá para outro. Não crie raízes. Este é o sexto axioma. O sétimo grande axioma fala sobre a intuição. Então, a gente só pode confiar no palpite que a gente possa explicar. Ou seja, às vezes as coisas que a gente quer demais, elas se tornam um palpite. Então, evite palpite. Não use o chutômetro, né, como a gente diz. Nós devemos, tudo que a gente for fazer, ele tem que ter muito bem fundamentado, muito bem explicado, mas nunca use o palpite e confunda o palpite com a esperança, porque daí a gente pode ter problema. Ou seja, a gente acredita muito naquilo, a gente tem esperança que isso, aquilo, então isso se torna um palpite e a gente vai lá e faz aquele investimento com base num palpite. Esse eu achei interessante do oitavo grande axioma, que fala sobre a religião e o ocultismo. E eu achei interessante que ele diz que é improvável que entre o desígnio de Deus, ou entre Deus e o universo, a gente tenha alguma relação, ou é da vontade de Deus que a gente fique rico. Então a gente não deve se apoiar no sobrenatural, é como se apoiar em ilusões, e a gente não deve achar que depende de Deus. Ele não tem interesse nenhum que a gente fique rico ou que a gente fique pobre, ou qualquer outra força ou entidade ou qualquer coisa, né? Então a gente deve
pensar que se a astrologia funcionasse, né, os astros e tal, todo astrólogo ele seria rico, porque apostaria nele mesmo, né? Então, não é necessário a gente exorcizar uma superstição. Nós podemos curti-la desde que a gente conheça o seu lugar. Então, não que a gente não deve ser supersticioso, mas a gente deve não envolver Deus na hora de fazer os investimentos. O nono grande axioma fala do otimismo e do pessimismo. Então, o otimismo ele significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como vamos lidar com o pior. Então jamais faça uma jogada por otimismo apenas, né? Procure sempre ser bem fundamentado. Em contrapartida, se a gente for pessimista demais, então a gente não vai aceitar o risco e não vamos conseguir também ser bem sucedido. O 10º grande axioma fala do consenso, então a gente deve fugir da opinião da maioria. Se a maioria está ditando uma coisa, provavelmente ela está errada. Então esse 10º grande axioma e os axiomas menores dentro desse capítulo mostra que a gente deve não acreditar na maioria. O que a maioria fizer, a gente tem que ir contra, porque a maioria geralmente está errada. O 11º grande axioma é sobre a teimosia. Então, não insista na esperança. Se não deu certo da primeira vez, esquece. Não insista. O 12º grande axioma e o último fala sobre o planejamento. E daí que eu achei interessante, porque ele vai contra várias coisas que a gente já aprendeu. Então a gente não deve ter um planejamento a longo prazo, porque ninguém sabe o que vai acontecer no longo prazo, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então quando a gente planeja muito a longo prazo, a gente acaba gerando perigosas crenças de que o futuro está sob controle. Então trouxe o exemplo ali de um casal, de que eles fizeram um planejamento depois que eles casaram, de que eles com tantos anos conseguiriam se aposentar com um valor de $700, que eles teriam conseguido juntar dinheiro para comprar uma casinha para eles e eles estariam um futuro garantido. Mas só que eles não contavam com o mercado. Ele, logo nos primeiros anos de casamento, acabou ficando desempregado, perdeu o emprego, então não conseguiu guardar aquele dinheiro que eles estavam contando que guardariam. Depois teve sucessivas crises financeiras, aquele dinheiro que eles estavam conseguindo juntar acabou se desvalorizando e ele ficou com todo aquele dinheiro guardado que no final das contas não deu para nada. Então o autor ele sugere que o planejamento que tem que ter para o futuro, ou o que ele falou que o planejamento que ele tem do futuro é que ele quer ficar rico. E então ele vai fazer coisas para que ele possa atingir esse objetivo no curto prazo. Ele não tem condições, ou não fica confortável de fazer uma previsão para mais de uma semana, ou para um mês, ou para um ano. Ninguém pode prever isso aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente deve fugir dos investimentos a longo prazo. E ele faz uma comparação a ser leve, como a cigarra, por exemplo, né? Se os ventos eles estiverem contra, a gente pode mudar conforme os ventos ou conforme a economia. Se a gente faz um investimento e imobiliza um dinheiro a longo prazo, a gente perde as oportunidades. Então, está sempre à disposição ali para aproveitar os investimentos ali a curto prazo. Então, esse é um resumo dos 12 grandes axiomas. Ele incluiu também os 16 axiomas menores. Espero que eu possa ter resumido, todos tenham entendido. E eu agradeço a oportunidade também ao professor de poder ter conhecido essa obra, que eu não conhecia, e de poder conhecer essas sugestões aqui dadas por Max Guinter. Muito obrigado.